Notícias em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Tempo agora para falarmos sobre a pastoral da saúde e a relevância da espiritualidade em momentos de fragilidade. É para isso nosso convidado o Padre Vítor Feitor Pinto, diretor do setor da pastoral da saúde do Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, Padre Vítor, obrigado por estar neste programa. Prazer é meu. Um conjunto de temáticas que temos abordado ao longo destas últimas semanas, sempre relacionadas com esta valorização da saúde. A pergunta para este nosso encontro de hoje é: a religião dá saúde? Eu penso que ajuda a ter saúde. Eu não gosto de dizer que dá saúde, mas suponho que ajuda a ter saúde. Porquê? Porque é um dos elementos mais importantes da vida humana. Na vida humana há um toque importantíssimo que é o da ultrapassagem. Não há ninguém que esteja completamente satisfeito consigo. Quer sempre chegar mais longe. E, ao chegar mais longe, considera que pode atingir alguma coisa que está para lá de si próprio. Esse alguém é aquele a quem eu chamo Deus. E eu vou-me encontrar com Deus. Portanto, eu vivo o meu caminho, a minha realidade, mas tento chegar sempre mais longe, tocar o mistério de Deus. E repare, praticamente todo o ser humano tem o desafio do transcendente. Todo. Repare, pode não ser crente, pode não ter nenhuma religião, mas quer sempre chegar mais longe. Quer sempre ir um pouco adiante. Eu dou um exemplo de brincadeira, quase. De brincadeira. Às vezes pedem-me realmente um emprego. Qualquer ordenado, não há problema. E eu consigo, reparem, consigo de facto que o rapazito tenha aquele emprego. Passam-se 15 dias, um mês... daí a tempos aparece-me outra vez. Não seria possível que aumentem um pouco o meu ordenado? E depois daí a tempos aparece outra vez. Eu já estou em tempo de poder progredir lá na empresa. Tão interessante, estamos sempre insatisfeitos. Essa insatisfação, em termos radicais, é a procura de Deus. E depois uns consideram que o seu Deus é a natureza, outros que o seu Deus é o homem, mas é sempre a busca da transcendência. Aqueles que têm uma dimensão religiosa têm uma sorte enorme, porque de facto põem este desafio ao nível de um pai comum, que nos torna todos iguais uns dos outros, ajudando-nos mutuamente e nenhum quer ser superior ao outro. E a partir disso, a relação com Deus dá uma força enorme naquilo que é a arte de cuidar. Porque também cuidamos uns dos outros, apoiados pelo pai comum, que é o Senhor Deus. E aqui depois ainda temos um valor mais novo e mais belo, que é o de Cristo. Cristo que se fez um de nós, para que todos nós participemos da sua divindade. Portanto, Ele abre-nos as portas para vermos esta perspectiva. A partir disso, toda a minha vida, no seu conjunto, tem que ter em atenção a dimensão religiosa. E se eu estou doente, fisicamente, psicologicamente ou socialmente, eu preciso realmente fazer esta referência ao Pai comum, até para que com os outros, com os companheiros, com os irmãos, eu seja capaz de encontrar equilíbrio entre mim e a realidade que quero viver. Então, dentro dessa perspectiva, a espiritualidade, dentro do enquadramento religioso, ou a religião, na espiritualidade que é muito mais vasta, torna-se essencial, segundo a fé de cada um. E repare, nesta ideia, a experiência minha de sacerdote a acompanhar doentes é maravilhosa, porque de facto o aspecto religioso, a dimensão religiosa, o contacto com Deus, o contacto com a pessoa viva de Jesus, que sabemos ressuscitado, é pacificante. E a pessoa que se pacifica fica mais em condições de responder ao tratamento, à terapia que lhe está a ser ministrada. Tem muitas histórias, por certo, que o confirmam. Imensas, imensas, em que a pessoa realmente estava em revolta com a situação que tinha. E dizia mesmo, até Deus me abandonou. E através de um diálogo, de uma conversa, chegamos à conclusão de que, de facto, Deus não está a abandonar. Deus está perto e a pouco vai se aproximando para que, com ele, com o doente, porque Deus não atua sem o doente, com o doente, com a cooperação do doente, ele seja capaz de abrir o coração a um caminho novo que vai percorrer. E então, quando atinge a paz, quando atinge a serenidade, a partir daí, efetivamente, é muito mais fácil, de facto, a cura, o tratamento e a cura. Aqui há tempos eu tratava este trabalho, este tema, num grande congresso médico. E nunca mais me esqueço, porque a certa altura o médico tomou a palavra e disse assim: a simples reza do terço é pacificante, porque a passagem das contas, o movimento das mãos, o pronunciar dos lábios, agita o coração e tranquiliza e pacifica.
E depois eu tive oportunidade de concluir. Foi isso que me disseram os meus amigos muçulmanos. Concretamente, sheiks que me dizem que os muçulmanos têm aquelas contas porque, passando as contas, pacificam-se para poderem depois enfrentar as normais dificuldades que têm na vida. Portanto, é muito interessante todas estas perspectivas que nos dão a certeza de que, quando alguém tem fé, pedir, seja qual for a fé que tem, em que religião for, pedir a assistência espiritual e religiosa é essencial para si. Não é apenas oportunamente ou oportunisticamente para pedir a Deus que o cure. Deus não é médico, está bem? Portanto, Deus apoia. Mas nós temos que confiar ilimitadamente na medicina. E a medicina tem competências e tem responsabilidade dessas competências. Então, Deus está presente, pacificando-nos, ajudando-nos a nós colaborarmos com a ação que a medicina está a realizar. Deus não substitui a medicina. Deus complementa tudo aquilo que é a dimensão espiritual que o doente tem para melhor receber, cooperando com a medicina que lhe é imposta. E no atual enquadramento legal das capelanias, da assistência religiosa nos hospitais, é preciso o pedir assistência? Olha, eu tenho pena de ser preciso pedir, tenho pena. Mas a Concordata diz exatamente isso, no número 18. Agora, eu direi que então todos os cristãos devem tomar eles a iniciativa de pedirem. Não estarem à espera que o capelão apareça. Não. Quando entram no hospital ou quando ficam internados num serviço, pedirem à enfermagem que imediatamente contactem a capelania, os serviços de assistência espiritual e religiosa, para poderem ser acompanhados neste aspecto tão importante da vida. Repare... E esse acompanhamento não é um acompanhamento de final de vida, como muitas vezes percebe. De forma nenhuma. Eu tenho tantas histórias em que ao doente dei o sacramento dos doentes, que é o sacramento da unção. E daí a pouco tempo estão recuperados completamente. E até tenho um caso engraçadíssimo de uma senhora que estava em coma, que eu estive realmente a falar com ela ao ouvido, diante da família e dos médicos e dos enfermeiros, dei-lhes a unção, e depois, passado um mês, ela recuperou completamente e foi-me agradecer. E disse à família que tinha ouvido tudo aquilo que eu lhe tinha dito ao ouvido. E todos julgavam que ela estava inconsciente. Não, estava em coma. Mas o ouvido é o último sentido a perder-se. Portanto, o falar com calma, com serenidade, é pacificante. É uma dimensão espiritual, é uma dimensão religiosa, sobretudo se a pessoa é crente, que é a calma, que é serena. Diz-se que a saúde e a espiritualidade, ou melhor, que a religião e a espiritualidade dão saúde porque salvam. Este salvar em que é que consiste? Salvar global, atenção. Porque às vezes, quando em religião se fala de salvação, só se pensa na salvação eterna. Não. O Papa Paulo VI, em 1967, em Fátima, disse o seguinte, que a Igreja está ao serviço do homem todo e de todos os homens. Atenção, do homem todo, do ser humano na sua totalidade. Então, se é na sua totalidade, implica também a dimensão espiritual. E, portanto, mas implica também a parte humana. Ninguém prega a estômagos vazios. Portanto, atenção, quando falamos em salvação na área da saúde, é a salvação integral. É a salvação pela cura, pela recuperação, ou pelo exercício de cuidados suficientes para a pessoa se sentir acompanhada, paliada, sem sofrimento, e depois também a dimensão espiritual e religiosa, de natureza religiosa, que o vai ajudar muito a sentir-se em paz, serenamente, qualquer que seja o percurso que vai correr. E atenção, e um dos percursos tem a parte final da vida. E aí também é preciso estar muito sereno, muito em paz. Para quê? Para que possa entrar nesse caminho com a alegria a que se tem direito. O momento da morte não é um momento de derrota. Para mim, cristão, o momento da morte é um momento de plenitude, para depois, a partir dele, eu me poder encontrar com Deus. O Deus em quem acredito, em Jesus Cristo, a quem confiei a minha vida. Padre Vítor, agradeço ter estado aqui a falar destas temáticas que continuaremos a tratar ao longo das próximas semanas. Muito obrigado por ter estado neste programa. Um tema que apresentamos no programa Eclésia em cada semana, o resultado de uma parceria com os responsáveis pela Comissão Nacional da Pastoral da Saúde.